Olá, Sara, tudo bem? Então, eu vou te pedir, Sara, para abrir o livro do segundo bimestre na matéria de História, na página 2, Grupos do lugar onde vivo. E aí a gente tem essa ilustração aqui, ó. Tá dando para ver? Já tô só mostrando. Confere aí no seu. São pessoas de diversos tipos, em diversas situações diferentes, cada uma realizando uma coisa. Uma pessoa está levando a criança para a escola, outra pessoa está de moto, uma pessoa está entrando na padaria, tem gente no ponto de ônibus, tem gente passeando com um cachorro, tem gente no carro, tem um fotógrafo, tem pessoas de diversas situações. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Diversidade de pessoas. Todas as pessoas são únicas. Você é única, não existe ninguém igual a você. O que isso quer dizer? Se prestarmos atenção, vamos notar que cada pessoa tem seu jeito único de ser, suas características físicas e personalidades próprias. Por isso as pessoas são diferentes entre si. Eu posso até me parecer com alguém, mas eu sou única. Eu sou eu, você é você. Você tem seu jeito de ser, suas características, a sua forma de viver, tudo é diferente de mim. Você pode ser até parecida comigo, mas você é única e eu também. Apesar de serem únicas, as pessoas também têm muitas coisas em comum. Por exemplo, você costuma partilhar com as pessoas mais próximas alguns momentos e algumas experiências? Eu costumo, eu sempre conto para alguém uma coisa legal, se deu certo, se eu me senti bem, se eu fiquei feliz, eu sempre compartilho com alguém. Seus gostos são parecidos com os dos seus colegas? Será que seus amigos gostam das mesmas coisas que você? O cotidiano e o modo de vida das pessoas no lugar onde você vive são iguais? Todas as pessoas que moram na sua rua, por exemplo, são iguais a você? Frequenta a mesma igreja que você, a mesma padaria que você, a mesma festa que você? Todas as pessoas são iguais? A gente tem hábitos até parecidos, mas iguais não. Então, eu tenho aqui agora na página 4, 4 imagens. A primeira imagem é a agricultura familiar. Ela é desenvolvida em pequenas propriedades. A colheita é feita em conjunto e os produtos colhidos servem para a alimentação da própria comunidade e para o comércio. Quer dizer, a agricultura familiar eles produzem e o que é produzido serve, para a alimentação da comunidade e também para o comércio, quer dizer, para ser vendido. As crianças moram em algumas crianças moram em áreas rurais, longe das cidades. Elas costumam ir para a escola em ônibus escolares, com seus colegas que moram por perto, quer dizer, não tem uma escola próxima, então elas usam um ônibus, um transporte escolar para que elas consigam chegar à sua escola. O transporte público e coletivo, como o metrô e o ônibus, é responsável por levar muitas pessoas para seus compromissos nas grandes cidades. Muitas pessoas dependem do transporte público para ir ao trabalho, escola, médico, qualquer situação que seja. Os parques são locais onde as pessoas compartilham um espaço para brincar, praticar exercício ou apenas relaxar em um dia de folga. Na página 5 tem umas questões, 1, 2 e 3, que você vai responder. E vamos continuando. Vivemos em grupos. Os seres humanos construíram seu modo de vida em grupos, isto é, se organizaram ao longo do tempo em sociedades. E o que isso significa? Quer dizer que não vivemos sozinhos, pois dependemos dos outros para realizar diversas atividades. Além disso, muito do que conhecemos hoje herdamos de gerações e grupos do passado. O que é viver em sociedade? A gente vive com o convívio de outras pessoas. Você frequenta uma igreja? Eu estou falando de uma igreja porque eu sei que você frequenta.
Então você vive em sociedade, você participa de um grupo social. Você frequenta a escola, frequentava, né? Porque a gente está afastado. Mas você, frequentando a escola, você convive em um grupo. Qual é a palavra que eu esqueci aqui agora? Em sociedade, em grupo, com outras pessoas. Muitos saberes que são transmitidos a nós durante a vida, desde o nosso nascimento até tornarmos idosos, foram desenvolvidos por sociedades que viveram antes de nós, sendo compartilhados ao longo do tempo. Quer dizer, muitas das coisas que a gente vive hoje, a gente herdou dos nossos antepassados, de pessoas que viveram antes de nós e que tinham esses hábitos, esses costumes que a gente trouxe para a nossa vida e continua tendo até os dias atuais. Além do grupo de pessoas mais próximos com que vivemos, como os nossos familiares, os vizinhos do bairro, os colegas da escola, o professor, os funcionários do colégio, pertencemos também a outros grupos maiores. Fazemos parte do grupo que compartilham culturas, costumes e modo de vida semelhantes. A quais grupos pertenço? No lugar onde você vive, existem diferentes grupos. Você já prestou atenção nas características das pessoas e nos grupos sociais que convivem na sua cidade? Nós nos identificamos com vários grupos ao mesmo tempo. As histórias de vida de muitas pessoas se cruzam e passam a fazer parte de identidades culturais. Quando nos sentimos parte dos grupos com que convivemos, percebemos que não estamos sozinhos, que somos reconhecidos pelas pessoas do lugar e que ajudamos a construir uma sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Se você for uma boa menina, se você desempenhar um bom papel dentro da sua igreja, você passa a ser conhecida. Olha, Saristé, aquela menina, nossa, ela faz uma apresentação, ela faz uma, como que eu vou falar? Uma leitura bíblica tão bonita, ela tem uma voz serena. Por que eu estou dando esse exemplo? A gente acaba convivendo na sociedade e a gente acaba sendo conhecida para as pessoas. E aí as pessoas acabam nos conhecendo e se referindo a nós. Olha, eu vou dar um outro exemplo. Se eu tenho um açougue e eu trabalho com carne de qualidade, eu atendo bem as pessoas vão me conhecer e vão falar assim, olha, compra lá no açougue de Edilane, porque ela tem um bom atendimento. A escola, quantas pessoas chegam na Escola Mágica do Saber e falam assim pra gente, eu vim conhecer a escola porque a amiga de fulaninho de tal me indicou, porque é uma escola boa, porque vocês têm uma didática boa, vocês são atenciosos, vocês são, como que eu vou dizer, são pacientes. Então a gente acaba fazendo parte, Sara, de uma sociedade, e por a gente desempenhar bem um papel, a gente acaba sendo conhecido para outras pessoas, por pessoas que a gente às vezes nem conhece, mas fala assim, eu sei, eu conheço bem aquela escola, eu conheço bem aquele comércio, eu conheço bem aquela menina. Muitas vezes, nossos familiares nos contam histórias de parentes, avós, bisavós. Quem nunca ouviu uma história de algum parente, né, que já viveu? Que viveram há muito tempo. A relação com essas pessoas e com os grupos que viveram antes de nós também ajuda a construir a nossa identidade cultural. Então, Sara, eu vou te pedir para que você responda aí essa questãozinha aqui do jogo rápido da página 7 e vamos continuar. Nossos antepassados carregaram histórias de outros lugares que são diferentes do lugar onde vivemos. Essas histórias nos conectam com outros tempos, os espaços e as memórias. Mesmo as experiências que foram contadas por pessoas que convivem ou que convivemos, apesar de não terem sido vividas por nós,
podem construir nossas memórias e nossa identidade. Coisas que aconteceram com nossa família lá no passado, por mais que eu não vivi no passado, se foi importante, ela passa a fazer parte da minha história. Vou dar um exemplo. Mentira, é um exemplo. Meu bisavô foi presidente da República. Aí as pessoas passam a me conhecer assim: olha, Edilane, aquela bisneta do presidente da República lá de 1950, 1930, tô inventando. Então, eu vivi em 1930? Não, nem era nascida. Mas eu passo a ser conhecida de acordo com a história dos meus antepassados. Mas o que é identidade? A identidade é justamente o que nos liga às outras pessoas, aos grupos do lugar onde vivemos e às suas histórias. Ela nos ajuda na construção de quem somos e na forma de como realizamos as atividades de modo coletivo, ou seja, em grupo. A identidade é ligada à nossa identidade cultural. É o que eu acabei de falar, né? A gente acaba sendo conhecida de acordo com o que a gente faz, com o que a gente é, ou de acordo com algum antepassado que a gente herda alguma coisa. Brasil, terra de diversos povos e culturas. Primeiros habitantes do Brasil. Você conhece seus antepassados? O que você sabe sobre os povos que viveram há milhares de anos no território que atualmente forma o Brasil? O que você sabe, Sara? Você se recorda de como surgiu o Brasil, das pessoas que viveram lá no passado? Então, eles ajudaram a formar o povo brasileiro, assim como você, seus colegas e todas as pessoas que vivem no nosso país. Muito antes de nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nessas terras. Por isso, eles são considerados os mais antigos habitantes desse território. Quer dizer, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mas quem já vivia, quem já habitava nas terras que Pedro Álvares Cabral diz que descobriu? Os índios. Os índios já habitavam ali, eles já moravam ali. Muito antes do nosso... já li, desculpa. As culturas indígenas são bastante diversificadas. Os povos indígenas falam mais de 154 línguas diferentes nos dias de hoje no Brasil e ocupam áreas em diferentes regiões. Muitos vivem em florestas, em terras indígenas e também em cidades. Quer dizer, os índios estão mais modernos, eles vivem em diversos lugares diferentes. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas falavam mais de 1.300 línguas. Ao longo dos séculos de colonização, muitas etnias desapareceram. O que é etnias? Culturas, povos diferentes. Desapareceram. E os grupos que sobreviveram lutam até os dias de hoje para preservar a sua cultura e a sua identidade. Página 10. Alguns costumes indígenas. No Brasil, atualmente, existem mais de 240 povos indígenas. Cada povo indígena tem hábitos e tradições específicos, mas apesar da diversidade, existe semelhança entre eles que podem ser identificadas. Como que a gente consegue? Eles estão mais modernos, mas a gente ainda consegue identificar os povos indígenas através de quê? Um dos fatos que a gente consegue identificar, a pintura corporal. A arte da pintura corporal é muito importante para os povos indígenas, pois simboliza o papel que os indivíduos ocupam dentro da sua comunidade, os momentos vividos pelo grupo e os rituais sagrados. A pintura marca ocasiões como casamento, mortes, adoecimentos, a passagem para a vida adulta, entre outros momentos. Então, quer dizer que eles não pintam o corpo por acaso, vim aqui e rabisquei, não. Eles têm culturas diferentes, tradições diferentes. A pintura no corpo simboliza uma coisa, a passagem para a vida adulta, a doença, a morte, a vida. Então, cada passagem da vida deles, eles pintam o corpo de forma diferente.
As tintas são feitas de resinas vegetais, como do fruto do urucum e do genipapo. É comum que os desenhos feitos nos corpos tenham elementos geométricos, como triângulos, quadrados, retângulos, linhas paralelas ou mesmo linhas curvas. Construções de casas. Cada povo costuma construir suas casas e organizar a aldeia de uma maneira diferente. O formato, tamanho e interior das construções também podem variar. Veja alguns exemplos a seguir. A gente tem aí na página 10 alguns tipos de casa dos índios. E para a gente finalizar, nosso conteúdo de hoje, a página 11. Agricultura, caça, pesca e coleta. As atividades fundamentais para os povos indígenas estão relacionados ao ambiente em que vivem, pois deles são extraídos recursos necessários para a sua sobrevivência. Dessa forma, a agricultura, a caça, a pesca e a coleta são essenciais para a vida cotidiana nas aldeias. A coivara é uma técnica tradicionalmente utilizada pelos povos indígenas. Ela consiste na utilização rotativa da terra e que são intercalados períodos de repouso e de cultivo nas áreas de plantio. Para a preparação do solo, uma parte da vegetação é derrubada, depois é feita a queimada, cujas cinzas são utilizadas na fertilização do solo. Então eles trabalham com regras, não é nada de qualquer jeito, eles têm regras para fazer o plantio, o cultivo das coisas que eles cultivam, para a própria alimentação. Geralmente, os homens se ocupam com a limpeza e a preparação da terra. As mulheres se encarregam do plantio e da colheita. As principais espécies cultivadas pelos povos indígenas do Brasil são milho, mandioca, batata, feijão, amendoim e cará. Artesanato. Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, já que por meio dele são produzidos diversos utensílios e ferramentas usados na agricultura, na caça, na pesca, na alimentação e na construção. Alguns dos materiais extraídos da natureza para a confecção de objetos artesanais são penas, barro, palha, casca de coco. Além disso, os indígenas confeccionam objetos como bonecas e brinquedos. Então, eu falei para você nesse vídeo hoje de alguns costumes, principalmente dos povos, da gente, da nossa vida, da sua vida, e dos povos indígenas. Na próxima aula, segunda-feira, eu vou continuar falando sobre essa unidade e a tia vai mandar para você, no final desse vídeo, uma atividade. No final do vídeo de segunda-feira, outra atividade, e a gente conclui o conteúdo de história desse bimestre, tá bom, Sara? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só você me perguntar, tá bom? Fica com Deus.